Eis a cruz de Cristo, fugir forças, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, aleluia. Meu irmão, estamos iniciando mais um programa, então, Deus Sempre Vence, um programa que sai do coração de Deus para esses tempos, porque eu e você sempre estamos em combate, sempre estamos em batalhas espirituais, e eu e você precisamos estar preparados. Muitas vezes eu e você entramos em lutas espirituais sem estar preparado. E muitos de nós estamos perdendo batalhas. Muitos de nós estamos sendo abatidos. Muitos de nós estamos entristecendo e aí desistindo, perdendo a esperança e muitos até perdendo a fé. Por isso nós queremos, com a graça de Deus, ajudar você que sempre está conosco, você que sempre está com a comunidade Sacramento de Amor, você que agora está ouvindo o programa Deus Sempre Vence, para ajudar-nos, não é? Através da palavra de Deus, através da vida dos santos, a pegar as armas que o Senhor nos deu. Lembro aqui, né? Como fez Davi quando foi combater com Golias, foi lá, pegou 5 pedrinhas, pegou lá o seu estilingue, e foi para a luta contra Golias. O Senhor nos deu armas, a Virgem Maria, a poderosa intercessão dela, o terço rosário, o Senhor deu o jejum, o Senhor deu a palavra de Deus, o Senhor deu a Eucaristia, que é Ele próprio, o Senhor deu, então, os santos e anjos para interceder por nós. Nós temos, irmãs e irmãos, muitas armas para vencermos os dardos inflamados do demônio contra nós, vencer nós mesmos, vencer o mundo com toda a sua força contra nós. Por isso, amados irmãos, nós estamos aqui no programa Deus Sempre Vence. E hoje a palavra de Deus que nós vamos trazer está em 1 Macabeus, capítulo 3. E é justamente Macabeus se deparou com uma força imensa dos seus inimigos, uma força muito maior que vinha combater contra as forças do bem, contra o povo de Deus. E então, diante disso, o povo ficou abatido, desanimado, murmurando, reclamando e perdendo a esperança. Muito parecido com realidades hoje que eu e você estamos vivendo. Muitas realidades hoje de católicos e cristãos que estão desanimados, estão frouxos, estão abatidos e sem forças para lutar. Nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Esse programa é para ajudar você, com a graça de Deus, a levantar, a erguer, para que eu e você possamos estar sustentados pela graça de Deus, sustentados pelo poder de Deus. O povo então estava desanimado e o povo começou a queixar com Judas, diante de tantos inimigos fortes. E aí Judas vai proclamar na fé dele a vitória, dizendo para aquele povo: olha, à vista da multidão que vinha contra eles, disseram os homens de Judas: como poderemos nós, tão poucos, lutar contra tamanha e aguerrida multidão? Ainda mais que estamos hoje fracos. Respondeu Judas: não é difícil que muitos caiam nas mãos de poucos, pois não faz diferença entre o céu salvar com poucos ou salvar com muitos. Pois a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas a força que vem do céu. Minha irmã, meu irmão, Judas então disse que não é o número, não é o tamanho, mas sim a graça, o poder que vem do céu. Aconteceu a mesma coisa quando Jesus, depois que ele sobe ao Pai, ele aparece para os seus e também fala algo muito parecido com Judas. Jesus vai dizer: olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, vai dar força. Força para que vocês testemunhem. Para vocês sejam a minha testemunha. Então, minha irmã, meu irmão, nós precisamos contar e pedir e clamar a força do alto. Muitos de nós estamos perdendo batalhas, perdendo lutas, porque nós contamos somente com as nossas forças. Claro, nós precisamos colaborar com a graça de Deus.
nós precisamos ir à missa, nós precisamos sair de casa para ir para a missa, nós precisamos desligar o telefone e também a televisão para ler a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que colaborar com a graça, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor, eu preciso escancarar o meu coração para Deus, eu preciso permitir Deus agir na minha vida, porque Deus nos deu a liberdade. Muitas vezes Deus não age na nossa vida porque eu e você não está dando espaço para Deus agir. Nós precisamos dar espaço para Deus agir nas nossas vidas. Nós precisamos permitir Deus agir na nossa vida. Por isso, minha irmã, meu irmão, Deus sabendo da nossa fraqueza humana, Deus conhecendo o coração humano, Ele então enviou o Paráclito, Consolador, a força do alto. O Espírito Santo é a força do alto. Jesus, sabendo da minha e da sua fraqueza, enviou para nós o Espírito Santo e dizendo para cada um de nós, aqui a força. Ele apontou o caminho, ele disse, o Espírito Santo é a força. Para quê? Para que eu e você pudesse testemunhar Jesus no mundo. Amados irmãos, existe uma palavra, uma passagem em Atos 19, quando Paulo ele chega em Éfeso, ele começa a conviver com aqueles homens que se converteram ao cristianismo e ele começa a perceber que, embora aqueles homens tinham sido convertidos, o falar, o agir, não tinha nada de Jesus, não tinha nada do Espírito. E Paulo questiona aqueles homens, vocês receberam o batismo no Espírito? E aqueles homens vão dizer para Paulo, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Tem muitos cristãos e católicos que são batizados, que receberam o Espírito Santo, que são templo do Espírito Santo, mas não vivem, não honra o Espírito Santo que está dentro de nós, não honra Deus que está dentro de nós. Deus precisa ser honrado através das nossas atitudes. Eu e você precisamos testemunhar Cristo no mundo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E Paulo vai perceber que a atitude daqueles homens não convém com a palavra de Deus, com o Evangelho. Vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês foram batizados no Espírito? E eles vão dizer, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Está cheio de católicos hoje que parece que dariam também essa resposta. Foram batizados, mas também podem dizer, nós não ouvimos mais falar do Espírito Santo. É assim que é o contexto hoje, a sociedade. As pessoas já nem ouvem falar mais do Espírito Santo. As pessoas já nem falam mais do Espírito Santo. As pessoas já não rezam clamando o Espírito Santo. As pessoas desconhecem o Espírito Santo de Deus. E é por isso que estão fracas. É por isso que estão abatidas. É por isso que estão desanimadas. Por quê? Porque não conhece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo permite ser revelado. Se aqueles homens fossem homens cheios do Espírito Santo, quando Paulo estivesse chegado em Éfeso, com as atitudes daqueles homens, Paulo ia dizer, esses homens são cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se deixa se revelar. O Espírito Santo se deixa se revelar pelo quê? Pelo nosso olhar, pelo nosso falar, pelas nossas atitudes, pelo nosso vestir. Hoje, muitas pessoas foram batizadas, mas vivem como pagão. Quando Jesus disse para Nicodemos, um homem inteligente, sábio, culto, doutor da lei, e diz para aquele homem, é necessário nascer de novo, é como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, você conhece as leis, mas vive como um pagão. Tem muita gente que vai na igreja, mas vive como um pagão. Tem muita gente que vai em grupo de oração, mas vive como um pagão. Tem muita gente que vai nos encontros das comunidades, mas vive como um pagão. Tem muita gente que fala de Jesus, mas vive como um pagão. Eu e você precisamos, irmão e irmã, nós precisamos ser testemunho de Cristo. E muitas vezes nós estamos fracos porque nós não conhecemos o Espírito Santo. Nós não conhecemos o Espírito Santo. E Jesus disse, clama o Espírito Santo, porque Ele é a força. Jesus apontou, Ele é a força. Ele é o Paráclito, é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador. É o Espírito Santo que age em nós.
É o Espírito Santo que nos transforma da fraqueza para a força, do desânimo para a coragem. É Ele, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a perdoar. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a transformar a dor no amor. É o Espírito Santo que é esse movimento do amor em nós. O Espírito Santo é o movimento do Pai e do Filho. Ele é o movimento do Pai e do Filho. E esse movimento interior, de vida interior, quem realiza é o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. E é por isso que muitos católicos estão abatidos, porque caminham sozinhos. Estão indo para a luta desarmado. Estão indo para a luta sozinho. Está indo para a luta abatido. Nós precisamos ser brindados com a luz do Espírito Santo. Nós precisamos dessa força, ser homens da força do Espírito Santo. Porque, como Davi sabia, ele enfrentou Golias sabendo que a força não estava nele. Os santos não desanimaram e foram para a luta porque sabiam que a força estava neles, não neles, não eles que era a força, mas aquilo que habitava neles, que é o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, nós somos batizados. Você possui o Espírito Santo. Mas aqui o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, não é que você possui o Espírito Santo, mas o tanto que o Espírito Santo te possui. Isso que é o importante. O tanto que você permite o Espírito Santo agir na tua vida, e é isso que é importante. Por isso nós precisamos clamar o Espírito Santo. No Antigo Testamento, em Levítico capítulo 6, versículo 5, Deus manda o sacerdote a deixar constantemente o fogo do altar aceso. O fogo, Deus disse para o sacerdote em Levítico 6:5, ele não pode apagar. Constantemente o fogo precisa ficar aceso. São Gregório, fazendo uma reflexão sobre a passagem, diz que o altar hoje é o nosso coração. E que se lá no Antigo Testamento Deus dizia que esse fogo precisa ficar aceso, hoje o teu coração também não pode esse fogo apagar. Muitas vezes nós não estamos bem no namoro, no noivado, no matrimônio, no trabalho, no relacionamento meu com Deus, na vida de oração, porque o fogo apagou, a chama apagou. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, na palavra de Deus, no finalzinho, em Lucas, os discípulos de Emaús que se decepcionam com Jesus porque ele morreu numa cruz, eles vão embora para Emaús, eles saem de Jerusalém cabisbaixo, tristes, desanimados, abatidos, com cabeça baixa. E Jesus aparece, começa a conversar com eles. E aí, esses homens que estavam abatidos, porque a chama apagou, o fogo apagou, o fogo apagou, o fogo apagou. Minha irmã, meu irmão, não permite o fogo apagar, não permite a chama apagar. A chama precisa ficar constantemente acesa. E para ficar constantemente acesa, nós precisamos ser homens de oração. Homens de oração. É hora, como diz em Levítico, alimentar o fogo. É hora de alimentar o fogo. E se alimenta o fogo rezando. Se alimenta o fogo indo à missa. Se alimenta o fogo rezando o rosário. Se alimenta o fogo lendo a palavra de Deus. Se alimenta o fogo estudando os livros dos santos, a escola dos santos. Se alimenta o fogo se perdoando. Se alimenta o fogo confessando. E é isso que eu e você precisamos. Amados irmãos, acordar. O povo está adormecido. O povo está adormecido. Por isso o Espírito Santo é essa chama que incendeia, que inflama a nossa alma, para a nossa alma não ficar abatida. É o Espírito Santo de Deus. Então ele é o fogo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Nós precisamos estar cheios do amor de Deus. São João da Cruz vai dizer que o amor de Deus é a saúde da nossa alma. Muitos de nós perdemos a chama do amor divino. Nós precisamos amar a Deus e ao Espírito Santo, que é o movimento do amor. Ele nos ajuda a esse fogo do amor divino estar aceso em nós, para que nós possamos, mais do que amar o mundo, mais do que amar as criaturas, é amar a Deus sobre tudo, sobre todos,
O Espírito Santo que realiza isso em nós. Por isso, essa chama do amor em nós. Nós precisamos amar a Deus e é o Espírito Santo que realiza isso. O Espírito Santo que é a fonte da água viva, como aquela mulher samaritana que estava tão triste diante dos seus pecados, diante de tantas atitudes erradas que ela vivia, que ela vai no poço ao meio-dia, ela não tem coragem de ir de manhã, porque ela tem vergonha de si mesma, ela tem vergonha da vida que ela vive. Por quê? Porque a chama apagou. Mas ela encontra com a fonte. Ela encontra e tem uma experiência com Jesus. E essa experiência faz ela encontrar a fonte viva, a verdadeira água viva. Como diz Jesus para a samaritana, a água que você bebia, você voltava a ter sede, mas a água que eu vou te dar, a água que sai do meu coração, a água que brota do meu coração, que é justamente o Espírito Santo, nunca mais você terá sede. Isso, minha irmã, meu irmão, nunca mais você terá sede. Nós estamos bebendo águas de cisternas, nós estamos bebendo águas contaminadas, o mundo está nos dando isso, o mundo está jogando lixo no nosso coração, o mundo está jogando lixo na nossa mente, o mundo está jogando lixo na nossa alma, o mundo está jogando lixo na nossa casa, na nossa família. Nós estamos sendo contaminados com águas sujas do mundo, nós estamos sendo alimentados por isso. Não, minha irmã, meu irmão, vamos renunciar ao mundo, porque a nossa alma, ela precisa de amar. Ou ela vai amar a Deus, ou ela vai amar o mundo. E muitos de nós estamos permitindo a nossa alma amar o mundo. E eu e você não podemos permitir isso. Se a minha alma não ama a Deus, vai amar o mundo. Se a minha alma não amar o verdadeiro amor, o absoluto, vai procurar falsos amores. E é isso que está acontecendo com muitos de nós. Estamos procurando falsos amores para preencher o vazio existencial que existe dentro de nós. O mundo está jogando lixo através de muitas vezes das redes sociais, muitas vezes de televisão, muitas vezes de literaturas erradas. E nós estamos permitindo isso. Não permita isso. Permita ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é uma opção. Estar cheio do Espírito Santo é uma ordem bíblica. É uma ordem bíblica. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito Santo. Se você é celibatário, cheio do Espírito Santo. Se você é pai, cheio do Espírito Santo. Se você está solteiro, cheio do Espírito Santo. Sua vocação não depende. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é só uma pequena experiência. Eu senti o fogo do Espírito Santo. Não! Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo precisa ser um estado de vida permanente. Um estado de vida permanente. Ele que precisa conduzir a nossa vida. Por isso Ele é a fonte da água viva. Ele é o fogo. Ele é o amor divino em nós. Ele é o Espírito da verdade. É Ele que nos convence da justiça. É Ele que nos convence para fazer a vontade de Deus. É Ele que nos convence para não pecar. É o Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência, a nossa mente, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus, viver aquilo que Deus quer para mim e para você. Nós somos templos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios, São Paulo vai perguntar: sois templos de Deus? E o que está fazendo com o templo de Deus? O que eu e você estamos fazendo sendo templo do Espírito Santo, sendo templo de Deus? O que eu e você estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? De que maneira que nós estamos vivendo? Quais são os nossos comportamentos? São Padre Pio vai dizer para nós que um homem sem Jesus é um homem mutilado. Um homem mutilado. Nós estamos vendo hoje uma sociedade mutilada, uma igreja mutilada, famílias mutiladas, uma sociedade doente, pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas doentes. As nossas almas estão enfermas. É um povo enfermo.
É um povo enfermo. Está na hora de levantar, minha irmã, meu irmão, está na hora de acordar. Hoje há uma geração adormecida, jovens adormecidos. Jovens adormecidos. Está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Uma juventude doente. Um povo doente, uma sociedade doente. Nós precisamos resgatar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se deixa revelar através do nosso olhar, das nossas atitudes, do nosso falar. É hora de agir a força, esse movimento de Deus em nós. É hora de se abrir a isso. Por isso, você que está me ouvindo, seja um homem, seja uma mulher, testemunhe para o mundo, testemunhe no teu trabalho, testemunhe para os seus amigos a força do Espírito Santo. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades, problemas. Eu sei que muitos de nós estamos passando com uma série de enfermidades, tragédias, violências. Eu sei. Eu tenho compaixão de muita gente. Muitos de nós estamos sofrendo. Mas minha irmã, meu irmão, eu sei que Jesus prometeu que Ele renova todas as coisas. O Espírito Santo é esse movimento que renova todas as coisas. Eu creio na promessa de Jesus quando Ele disse: vinde a mim todos que estamos fracos, todos que estão abatidos, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. É uma promessa. Eu creio nessa promessa de Jesus. Eu creio na promessa de Jesus quando Ele disse: vinde a mim. Eu creio na promessa de Jesus que Ele diz: eu renovo todas as coisas. Eu sou a fonte da água viva. A água que eu der, nunca mais você terá sede. O grito de Jesus na cruz: eu tenho sede. A vida de oração é um encontro da sede de Deus com a minha sede. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração para que nós possamos receber essa força do alto. Esse presente do alto que é o Espírito Santo de Deus. Seja um homem cheio do Espírito, seja uma mulher cheia do Espírito, seja um jovem cheio do Espírito Santo. Testemunha isso para o mundo, agrada o coração de Jesus sendo um homem, sendo uma mulher cheio do Espírito Santo. São Paulo lá em Efésios capítulo 4 vai dizer que nós precisamos de viver uma vida digna do qual nós somos chamados. Eu e você precisamos comportar assim, com essa dignidade que Deus nos chamou, nos comportar dessa maneira, ser digno do chamado de Deus. Eu e você somos chamados de Deus. Por isso, não somente uma experiência com o Espírito Santo, mas um estado de vida. O fogo não pode apagar. A chama não pode apagar. Eu e você precisamos testemunhar Cristo no mundo, ser um outro Cristo para essa sociedade. Deus te chama, Deus te elegeu. Você pode até se sentir hoje abatido, desanimado, triste. Você pode até se sentir um lixo, mas minha irmã, meu irmão, não perca a esperança. Santo Agostinho vai dizer que a esperança tem duas filhas. Uma é não aceitar aquilo que está acontecendo conosco. Você não pode aceitar aquilo que está acontecendo com a tua vida. Não pode. É indignação. Estar indignado com aquilo que está acontecendo é a primeira. A segunda é a coragem de mudar. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa coragem de mudar. Mudar a nossa realidade. É possível. Eu quero dizer hoje para você, é possível. Eu preciso dizer isso para você como uma profecia. É possível sair de um comodismo, de um abatimento e levantar pela força do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus me garante. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo era a força do Pai e do Filho. Se Jesus disse, se a palavra disse, eu creio. E eu tenho certeza que você crê. Por isso, vamos às obras. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos começar de novo. Eis que renovo todas as coisas. Eu e você, uma vida nova, um momento novo. Vamos levantar em nome de Jesus. Buscar a vida de oração. Buscar ser um homem e mulher cheio do Espírito Santo. Acorda clamando o Espírito Santo. Pede o tempo todo o Espírito Santo de Deus. E Ele virá. Virá como fogo, virá como fonte, virá como verdade, virá como amor divino.
para que nós possamos vencer todas as batalhas que o inimigo vier contra nós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar isso na tua vida. Um homem novo, uma mulher nova está surgindo agora para a honra e glória de Jesus. Eu creio. Por quê? Porque Deus sempre vence. Em nome de Jesus. Vamos terminar esse programa então, clamando o Espírito Santo de Deus, esse fogo do alto que incendeie o nosso coração, incendeie a tua alma, que o Espírito Santo agora dissipa em nome de Jesus e te liberte de todo o mal, de toda tristeza, desânimo, de toda vontade de suicidar, de falsas enfermidades, de todas as dúvidas, que caia por terra em nome de Jesus. Que isso tudo caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, que é o clarão, que é a luz, chega na tua alma, chega no teu coração agora, em nome de Jesus Cristo. Pela intercessão dela, da bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou te pedir um favor, mais uma vez, por favor, compartilhe esse vídeo, ajude a gente a divulgar esse programa, para que cheguem outras pessoas. Seja também um evangelizador como nós, divulgando esse programa Deus Sempre Vence. O mundo precisa de ouvir isso. As pessoas da sua casa precisam de ouvir isso. Pode ser que esse vídeo, chegando hoje em algum lugar, salve pessoas. Imagina isso. Que bênção, que alegria no coração de Jesus de você compartilhar esse vídeo para salvar almas. Por isso, em nome de Jesus, faça isso. Me ajude a divulgar esse programa, porque esse lema precisa ser conhecido. O amor vence. Deus sempre vence. Deus te abençoe. Fica com Deus.